Natália, Oi, boa boa noite. noite. Fique à vontade para apresentar o nosso palestrante. Tá. Hoje, né, é o nosso último encontro do minicurso de Psicopatologia e Saúde Mental. E eu venho apresentar o Wagner Luiz, né? Ele é enfermeiro, pós-graduado em clínica médica e cirúrgica, com especialização em psiquiatria. Atua no CAPS 3, Torquato Neto, como enfermeiro de rotina. É isso, Wagner? Falei É isso certinho? mesmo. Falou, gente. Só para contextualizar um pouquinho da minha jornada acadêmica, né? Eu me formei e aí eu fiz residência em clínica médica e cirúrgica no Hospital Naval Marcílio Dias e no hospital sempre gostei muito da área de saúde mental. E aí uma das foi a Malena, que é a atual coordenadora do Torquato Neto. E auge da pandemia do Covid, entre uma intubação e outra, entre uma parada e outra, a gente ficava trocando figurinha de saúde mental. E aí, em dado momento, o CAPS Torquato Neto abriu um processo seletivo. Ela lembrou de mim, que ela desistiu do concurso da Marinha para ser coordenadora do Torquato, e eu fui para a entrevista e passei. Estou lá desde então. Já deve ter uns 3 anos, e aí eu me especializei na área, já publiquei um artigo, e assim a gente segue, né? Aí eu vim falar para vocês um pouquinho, né, de como é que é o CAPS, aonde o CAPS se integra na RAPS, que é a Rede de Atenção à Saúde Mental. E aí, pode começar? Pode sim, porque travou um pouquinho aí. Mas fique à vontade, pode falar isso. Tá, que eu mudo a rede. Aí como que funciona, gente? A gente tem uma rede toda separada em área programática. Né? Então a gente tem 3.1, 3.2, que a 1.0, a área do centro, 3.1, 3.2, por exemplo, pega o Caixa do Alemão, o Jacaré. E aí a gente tem a 5.0, que são as áreas mais do Nordeste, 5.2, 5.3. Cada área programática dessa tem as suas clínicas de família, que constituem a rede de atenção, e para cada quantitativo de clínica da família, você tem um CAPS designado a ela. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona a minha área, por exemplo, que é a 3.2, aí eu posso dar muito mais exemplos. Na área da 3.2, a gente pega o eixo Inhaúma e Jacaré, pega também. E aí nós temos diversas clínicas da família. Desculpa te incomodar, mas eu acho que está travando. Eu não sei se é só para mim, mas eu acredito que não. Está travando para mais alguém, gente? Tá travando. Deixa eu trocar minha rede aqui. Tá sim. Troquei minha rede. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ainda está travando? Ainda travando? Não, agora não. Por enquanto não está, não. Para mim está normal. E aí, gente, a 3.2, nós temos um diferencial e todos os CAPs são compostos de CAPs 3. O que é isso? CAPs ele pode ser um CAPs 1, CAPs 2 e um CAPs 3, de acordo com a população que ele está direcionado. O horário de funcionamento do CAPs 2 vai no horário comercial, de 8 às 5. O CAPs 3 são 24 horas, e a gente tem a possibilidade de criar acolhimento. Wagner, a gente quase não está conseguindo te ouvir, está picotando muito. Meu Deus, será que é minha rede? Deixa eu trocar de lugar.
Pronto, gente, troquei de lugar. Vamos ver. Agora parece. Acho que agora vai. Muito Agora melhor. vai, tá? Tô com todos os tracinhos aqui ativos. Vamos E aí, lá. vamos lá. Na 3.2, nós temos um diferencial da rede, que todos os CAPs constituintes são CAPs 3, que funcionam 24 horas, e a gente tem o dispositivo do leito de acolhimento noturno. Antigamente, o modelo centrado de cuidado era as internações psiquiátricas, onde o usuário, não necessariamente por ter alguma apresentação psicopatológica, ele era retirado da sociedade, recolhido lá, e a partir daí não tem uma programação específica para essa pessoa sair. O CAPS ele vem justo numa ótica totalmente diferente. Para a pessoa ser admitida no acolhimento noturno, a gente segue, dentre outros critérios, lógico que vai olhar o critério social, o familiar, mas é principalmente focado se a pessoa está oferecendo um risco a si, se ela oferece risco a outra pessoa, ou se ela está se colocando em risco pela apresentação psíquica. Então, vou te dar um exemplo. Um exemplo real. Vamos lá. Eu tenho um usuário que ele tem um delírio místico-religioso, e aí se eu estiver falando muito termo técnico, gente, vocês me avisem, tá? Para eu poder controlar isso aí, porque eu quero ser entendido. E aí ele tem um delírio místico-religioso muito, que a gente chama de cristalizado. É muito enraizado, muito forte esse delírio. Então ele acredita que a única religião possível é o Islã. E aí ele questiona com a família, porque a família é católica e protestante, e o Islã é a única religião possível. Até aí, conflitos familiares. Mas o que acontece? Ele vai na boca de fumo pregar o Islã. Ele vai na boca de fumo para poder converter os traficantes ao Islã. E aí ele começou a sofrer represálias do território. Então, recolher ele no acolhimento noturno. E aí a gente faz o trabalho de manejo, não só farmacológico, que esse é o grande diferencial do CAPS. A medicação é uma parte do tratamento, ela não é toda. A gente trabalha não só a escuta terapêutica, que é multiprofissional, e a gente trabalha também a apresentação desse indivíduo em sociedade. Então, nós vamos no território, nós vamos conversar com vizinhos, nós vamos conversar com a liderança do território para entender as possibilidades de cuidar desse cara em sociedade. E aí, vamos lá, aí, só para não perder o meado. Aí estamos no CAPS, pensamos um pouco o que é RAPS, né? Um CAPS 3, o território. Normalmente o território ele tem um CAPS 3, um CAPS I e um CAPS AD. É assim que é feita a divisão principal. Pode ter CAPS 2 ou não. Mas ou CAPS 3 ou não. Mas tem que ter um CAPS transtorno, um CAPS I e um CAPS álcool e drogas. E aí o CAPS I vai tratar pessoas com transtornos mentais até os 18 anos. O CAPS transtorno é mais direcionado a usuários psicóticos, a usuários que têm uma interpretação. Eu gosto muito de dar o exemplo de psicóticos. São pessoas que fazem alguma interpretação da realidade de alguma forma alterada, ou do próprio corpo. Às vezes a gente tem o esmaecimento afetivo como uma das principais apresentações de um usuário psicótico. E um usuário álcool e drogas, AD, que normalmente isso acaba estando um pouco misturado. A gente entende o que é fundamental na clínica daquele indivíduo. É muito comum a gente ter um usuário psicótico que também faz uso de substâncias, e a gente também tem usuários do CAPS-AD que têm apresentações psicóticas, até porque desenvolvidas pelo uso da substância. E aí, vamos falar um pouquinho do CAPS. Aí, gente, a ideia é ficar bem aberto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, dar uma direcionada. E aí, vamos lá. O CAPS é um dispositivo direcionado a usuários
que possuem alguma dificuldade na sua apresentação em sociedade. O que é isso? Ele apresenta alguma limitação. Ele tem alguma limitação na atividade de vida diária dele, baseada pela apresentação psíquica. Então, eu posso ter um usuário que tem um transtorno mental grave e que está trabalhando, e que está em sociedade, tem um convívio familiar amistoso, né? Muitos têm muitos conflitos relacionados. Mas tudo com o suporte do CAPS. Aí, vamos lá. Psicopatologias, apresentações mais comuns no CAPS. Um usuário esquizofrênico, um depressivo grave, um usuário que é do aspecto autista de forma mais grave. Casos que normalmente transitam no CAPS, mas depois são direcionados à clínica da família. Usuários depressivos estáveis, psicóticos estáveis, todo mundo está estável. A gente costuma direcionar à clínica da família, porque o nosso objetivo é trabalhar a autonomia. Mas saúde mental cuida na clínica da família? Sim. A RAPS é constituída não só de CAPS, a clínica da família integra a RAPS, segundo a legislação, as UPAs integram a RAPS, tá bom? E temos também os ambulatórios em saúde mental. Um referencial teórico interessante para os casos passíveis de ser atendidos pela clínica da família são os cadernos de atenção básica. A clínica da família é norteada pelos cadernos de atenção básica. Então, a gente tem o caderno da diabetes, o caderno da hipertensão, o caderno de saúde da mulher, o caderno da gestante, e a gente tem o caderno 34. O caderno 34 é o caderno que vai nortear como se atende a saúde mental na atenção básica, com ou sem o apoio matricial. Aí vamos fazer essa hierarquiazinha, né? Da atenção básica para a clínica, para o CAPS. Todo aqui almejado, né? Pelo menos na minha rede. Todas as clínicas da família possuem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma equipe composta, multiprofissional, são psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que vão dar suporte às equipes. Além do NASF, as clínicas também podem contar com o matriciamento, que são os serviços especializados, como o meu, que vão periodicamente à clínica fazer o matriciamento. O que é isso? O matriciamento ele vai ser feito tanto pelo NASF, tanto pelo serviço especializado. Não é a ótica do matriciamento, não é você marcar uma interconsulta, que é o que a gente acaba vendo muito na prática. Vou marcar você com psicólogo. Vou marcar você com assistente social, isso é uma demanda social. Não. A política é constituída de uma forma que o médico generalista vai atender aquela família na sua complexidade, na sua totalidade. Então, ele vai sim acolher atendimentos de saúde mental. Só que não é dado, né, que todo mundo domine as questões, porque a gente tem a escuta, que é muito importante, mas a gente tem outras ferramentas de cuidado que a gente também usa bastante. O pensamento de território não é dado, que todos têm. E aí, a partir daí, a gente vai municiar essas equipes com ferramentas para lidar com esses usuários. Tem casos que também são passíveis de ser atendidos em ambulatórios ou deambulatórios, que é um serviço também com atenção territorial, mas que são usuários que demandam mais de uma escuta especializada. E aí esses serviços são constituídos em primazia de psicólogos. E a partir daí, os casos mais graves, nós temos o CAPS como ferramenta. O CAPS, ele tem alguns dispositivos de cuidado, algumas ferramentas de atuação. Uma principal ferramenta é o acolhimento. O acolhimento é o que a gente chama de acolhimento de primeira vez. Ele é 24 horas, preferencialmente no horário comercial. Um indivíduo com um transtorno vai chegar lá, vai falar sobre e vai ser atendido por uma equipe multiprofissional. Esse é um dos ferramentas. Nós temos também a convivência, que são usuários que apresentam uma maior limitação para estar em sociedade, e aí esses usuários ficam no dispositivo participando das atividades do dia a dia, do CAPS.
E aí nós podemos oferecer, a convivência pode ser uma atividade que vai ser pontual naquele momento, pode ser apenas uma roda de conversa, pode ser um momento onde se desenha, onde se interage com outros usuários, onde a gente vai garantir uma ingesta medicamentosa dos usuários que não conseguem fazer isso por si só, ou até mesmo uma atenção à crise, que é outro dispositivo. O CAPS, ele atende crise sim, a crise ela tem no dispositivo, pela legislação, um usuário em crise. Ele tem condições de chegar no CAPS? Sim. Então ele vai ser atendido, vai ser avaliado se a gente vai seguir na intensividade do cuidado. O que é isso? Ele vai vir diariamente. Vai vir diariamente para a gente estar acompanhando essa pessoa e fazendo o que eu chamo às vezes de intensivão. Não, ele não tem como chegar no CAPS, ele está heteroagressivo, ele está autorreferido demais, ele está fazendo falso reconhecimento. Então, a gente vai orientar que essa família regule uma ambulância. A família não está conseguindo regular uma ambulância. Há disponibilidade, nós vamos ao território e nós auxiliamos a família na regulação dessa ambulância. Muitas das vezes, quando nós vamos ao território, normalmente a gente consegue trazer o usuário. E aí é menos deletério a ele, porque é um acolhimento mais pormenorizado. Se for necessário regular a ambulância, ele vai, digamos, bater na emergência, em algumas emergências psiquiátricas. Ele também, segundo a legislação, ele também pode bater numa UPA, num hospital geral, em qualquer ponto de atenção em saúde. E a partir daí vai se estabilizar a crise e ele vai dar continuidade ao CAPS para a retomada, né, das atividades de vida. Então, falei de acolhimento de primeira vez, da convivência. Nós temos as oficinas, que é outro dispositivo do CAPS. É uma direção da RAPS que os atendimentos ofertados pelo CAPS sejam prioritários os atendimentos coletivos. Então, no CAPS, a gente tem diversas oficinas para pensar nos mais diferentes perfis de usuários. E, a partir daí, junto com a referências, a gente vai constituir o PTS. O PTS é outra ferramenta de trabalho, que é o Projeto Terapêutico Singular. E aí, a partir daí, o técnico de saúde mental, o que é o técnico de saúde mental? Somos todos nós que trabalhamos na rede de atenção em saúde, na RAPS. O técnico de saúde mental vai montar um projeto terapêutico singular. É um projeto de cuidado pensado naquele indivíduo. E aí, antes de a gente entrar um pouquinho do PTS, eu acho importante a gente falar sobre essa questão do técnico em saúde mental. Há alguns profissionais que têm certos entraves com isso. Mas o que é o técnico de saúde mental? O técnico de saúde mental, ele é o enfermeiro, é o psicólogo, é o TO, assistente social, o técnico de enfermagem, o oficineiro, o médico psiquiatra. Uma das ferramentas de trabalho mais poderosas que nós temos é a multiprofissionalidade e a interprofissionalidade. Então, eu, enquanto enfermeiro, recebendo um usuário, eu gosto de brincar que eu sou um avatar. Você é um avatar ali naquele momento. Você não é o psicólogo, você não é o enfermeiro, o assistente social. Você é um avatar de todas as categorias. Porque se você tem uma questão de benefício desse usuário, por exemplo, você não vai encaminhar para o assistente social, você vai ver. Você vai correr atrás daquele benefício para o usuário. E, mas eu não sei como solicita um BPC. Eu não entendo como que faz o cadastro único, como que atualiza o cadastro no CRAS. Eu não sei a diferença de CRAS e CREAS. CRAS é o Centro de Assistência Social e o CREAS é o especializado, é o Núcleo de Assistência Social especializado. Então, eu vou recorrer à minha assistente social e vou fazer um matriciamento com ela. E aí, ela vai me explicar como funciona e eu vou repassar isso para o meu usuário. Eu estou ouvindo para um paciente depressivo, que eu estou na dúvida com relação a esse planejamento, a essa ideação. Essa paciente trouxe uma questão relacionada à figura paterna dela, e na relação, como que essa relação com a figura paterna está influenciando nos relacionamentos dela. Pelo menos eu estou lendo assim. Deixa eu chamar a minha psicóloga para me ajudar a direcionar melhor essa escuta, a direcionar melhor esse relato. Então, se eu tenho um usuário borderline, por exemplo, que normalmente são pessoas com muitas dificuldades no relacionamento, que são pessoas impulsivas,
Gente, não dá para generalizar, tá? Eu gosto muito de falar que no CAPS nós tratamos de pessoas, nós não tratamos de patologias. Eu não estou tratando do borderline, eu não estou tratando o psicótico, eu não estou tratando o esquizofrênico, eu estou tratando pessoas. E isso que é o mais legal da saúde mental. Essa multiprofissionalidade permite a visualização completa disso. Então, eu vou escutar essa pessoa e vou trazer o que ela traz de demanda de vida. E aí, dentro da sua visão profissional, da sua cientificidade, você vai ofertar um cuidado. E aí, eu, como enfermeiro, gosto muito de orientar o meu cuidado pensando na pirâmide de Maslow. Para quem não conhece, Maslow foi um teórico que ele elencou as necessidades humanas básicas em cima de uma pirâmide. E aí a gente tem, na base dessa pirâmide, as necessidades mais básicas. Alimentação, sono, repouso, eliminações vesicais. E aí, conforme você vai subindo nessa pirâmide, você vai subindo a hierarquia de necessidades dessa pessoa. Até necessidade de relacionamento, de afeto, relação social, de autoestima, e assim você vai subindo. Até você chegar lá em cima na projeção de futuro, planejamento. E aí, o que eu vou pensar, por que eu vou pensar isso no cuidado? Independente da patologia daquele usuário. Se eu tenho um usuário que não consegue se alimentar, não está dormindo, e aí ele chega para você em uma agitação psíquica importante. Ele não consegue fazer uma pausa na fala. Ele emenda uma palavra na outra. A gente chama isso de uma pressão de fala importante. Independente da patologia dele. Aí tá todo mundo 4 horas. Aí a gente vai cuidar, vai trabalhar em cima do sintoma que essa pessoa está me apresentando. E aí tem várias ferramentas. Tem a ferramenta farmacológica e trazer a própria reflexão para esse usuário sobre o que está acontecendo. Um ponto importante. Os técnicos de referência vão escutar essa pessoa e traçar o seu PTS. Então, se eu tenho um usuário extremamente autorreferido ou com um discurso extremamente delirante, esse exemplo desse rapaz que ia na boca de fumo pregar o islamismo. O sintoma base dele está cristalizado. Eu não vou tirar o delírio desse cara, e nem é o meu objetivo. O que a gente vai fazer? Fornecer um lugar, trabalhar com ele o que a gente chama de vínculo terapêutico. Aí, palavras importantes. Vínculo terapêutico, vínculo medicamentoso, consciência de morbidade, são pilares para o cuidado do usuário. Nem todos os usuários vão alcançar a consciência de morbidade. Um usuário psicótico, é muito difícil ele alcançar a consciência de morbidade, porque é a forma que ele vê o mundo. Ele tem uma percepção do mundo que é diferente. Você tenta imaginar isso. Você vê, você ouve. O cara tem uma escuta alucinatória. É um depressivo com sintomas psicóticos. Ele ouve uma voz que diz para ele se matar o tempo inteiro. O nosso objetivo não é trabalhar a doença, é o que isso traz de sofrimento para aquela pessoa. E aí esse usuário, por exemplo, que tem esse delírio do místico religioso relacionado ao Islã, a estratégia que nós conseguimos, ele em acolhimento noturno, porque ele estava em risco no território, foi que desenvolvemos o vínculo terapêutico, e é isso, ele reconhece que no CAPS tem alguém que cuida dele, tem alguém disponível para ouvir ele, tem alguém que se importa com ele, e a partir daí a gente estabelece, em reunião de equipe, inclusive ele é minha referência, e esse matriciamento me foi feito por uma psicóloga, que nós fechamos o acordo de que o lugar para ele falar disso é o CAPS. É algo muito importante. Não é algo que tem que se falar com qualquer um. O CAPS é o lugar de cuidado, né? O CAPS é o lugar para ele falar isso. E aí, fechado esse acordo, ele consegue se colocar melhor com outros usuários. Ele consegue se colocar melhor em sociedade. Vai de alta e a gente faz a manutenção do vínculo terapêutico.
O vínculo terapêutico é algo fundamental para o usuário. E quem pode ser o técnico de referência que vai fazer esse vínculo terapêutico? Qualquer um. Qualquer profissional. Eu gosto muito de falar que quem assistiu Crepúsculo vai pegar bem a referência. O imprint, quando o lobo lá vê a filha da Bella, ele tem lá aquele negócio que pronto, fez um imprint com ela, não é isso? Quem viu o Crepúsculo pegou a referência. É quase assim na saúde mental. É alguém que vai fazer alguma referência, esse usuário vai fazer alguma associação, consciente ou inconsciente, com aquele profissional, e a partir daí você cria o vínculo terapêutico. Outras ferramentas importantes do cuidado do manejo no CAPS. Adaptação de linguagem. A gente precisa focar muito no seguinte: você quer falar ou você quer ser ouvido? Não adianta eu chegar numa pessoa, que eu gosto de falar que são os P's, né? Preta, pobre, periférica e psicótica. E querer falar de uma forma mais rebuscada, numa sala de atendimento fechada, sobre como vem sendo as apresentações dele na sociedade, como que é a visão dele com relação à história dele. Ele não vai alcançar, ele não vai fazer o vínculo terapêutico. Eu tenho que é muito mais efetivo eu chegar, qual é, meu irmão, qual é a tua? É conversar com ele na quebrada, é conversar com ele na rua, é na academia carioca, é andando. São os melhores vínculos que a gente tem. E o CAPS é para trabalhar no território, é para estar na rua, é para estar lá junto com o usuário aonde aparece a necessidade dele. Indo ao CAPS ou não. Nós temos muitos usuários que não chegam no CAPS, que são moradores de rua, por exemplo. E aí não adianta colocar esse cara no consultório. Você que tem que estar lá na rua atrás dele. E aí tem um livro muito interessante, que é a Clínica Peripatética. Super recomendo esse livro. Ele fala muito bem dessa clínica dos usuários que não vão responder bem ao consultório. E aí, a partir daí, a gente pensa também na adaptação de fala. Então, se eu tenho um usuário logorreico, taquilálico, que está muito desassociativo, nem sempre eu vou conseguir que ele me ouça falando num tom mais calmo, falando num tom mais pausado. Às vezes eu preciso chegar um pouquinho no ritmo dele. Nem sempre eu vou conseguir que ele me ouça falando num tom como eu estou falando com vocês. Às vezes eu preciso ser um pouco mais incisivo. Eu quero que ele me entenda, eu quero que ele me ouça. Então, se eu tenho um usuário psicótico em franca agitação, anunciando heteroagressividade, eu preciso ser mais incisivo, às vezes, para dizer para ele que não vai ser possível. Não vai ser possível ele ameaçar a equipe. Não vai ser possível ele ameaçar outros usuários. Ou então, eu posso ter uma postura mais firme com ele. Entende, gente? Você quer falar ou você quer ser ouvido? Porque na saúde mental a gente tem um estigma que é muito, tem que ter homem no manejo. Os usuários tem pessoas muito violentas. E não, gente. Você precisa da adaptação de linguagem. Eu tenho uma técnica de enfermagem, que ela tem, eu acho que 1,40 m, 1,50 m, pequenininho. E Fábia é isso. Ela maneja qualquer caso. Não, você não vai. Não é possível. Não é possível você agir dessa forma. E a gente precisa cuidar muito para trabalhar o tom. Porque acaba que você pode facilmente, e aí entra a multiprofissionalidade de você ter o colega para trocar. A saúde mental é feita de troca. A gente troca o tempo inteiro. E te ajudar. Olha, essa abordagem eu acho que não está muito boa. Vamos tentar assim? Vamos tentar assado? Fulano, eu estou entendendo que uma mulher preta vai fazer diferença nesse usuário. Você pode vir comigo no manejo? Não, fulano, eu estou entendendo que o seu perfil vai ser melhor para esse usuário. Você pode vir comigo? Não, esse usuário está pedindo um homem. Você pode vir comigo? Você pode me ajudar? Ou então, esse paciente, se tiver um profissional LGBTQIA+,
vai conseguir intervir naquele curso de pensamento. Então, todos nós no CAPES somos ferramentas de trabalho. Nós trabalhamos com o corpo, principalmente. E, por vezes, a gente tem que colocar o nosso corpo ali para fazer uma barra àquele usuário. Se alguém que está em crise, está em risco no território, e aí você precisa colocar o corpo para preservar a vida daquela pessoa. Pode acontecer da gente precisar parar esse usuário em algum momento, se ele estiver oferecendo risco a si, se ele estiver oferecendo risco a outra pessoa, principalmente, se ele está em acolhimento noturno, se ele ameaça uma agressividade, se ele está agressivo a outra pessoa, a gente precisa lançar mão da contenção. A contenção, ela deve ser, né? Uma contenção psíquica, que a partir daí a gente vai usar ferramentas psíquicas para lidar com aquele usuário. A gente tem a medicamentosa e a gente tem a mecânica. Usualmente, a mecânica é a última etapa, quando se esgota todas as possibilidades. Antes disso, a gente tem o manejo espacial, a gente tem o corpo a corpo, a gente tem a medicação SS oral, e a partir daí, quando não é possível, eu vou para a contenção é do enfermeiro. Não, a contenção é de toda a equipe. Até porque a contenção não é só o ato de você parar aquela pessoa. O manejo verbal, ele continua a todo momento. É cuidado também. Daí, só dando um exemplo. Tem um usuário que teve abertura de quadro, né, progressivo, agressividade direcionada à mãe, foi regulado, passou um mês numa internação psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, ainda existe. E o hospital liberou para seguir direto ao CAPES. Ele não foi ao CAPES, bastou 24 horas em casa para ele agudizar de novo. E aí fui buscar em casa. Nisso que eu vou buscar, ele já está com uma pressão de fala importante, logorreio, numa agitação psíquica muito importante, uma autonegligência, muito sujo, falando muito rápido, falando de uma forma, assim, mais incisiva, que você vê que está tentando te intimidar de alguma forma. E aí eu vou à casa, dentro da casa do cara. E aí, oi Luan, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Wagner, sou enfermeiro do CAPES, o que está acontecendo? E aí ele não consegue dar uma coerência de ideias no discurso dele. Até que, certo ponto, ele começa a se tornar mais agressivo. E aí, a partir daí, estava eu e uma psicóloga. Nós contivemos ele no corpo. No corpo. Paramos ele, administramos a medicação já prescrita, esperamos ele acalmar, foi para o CAPES. Hoje é uma das minhas maiores referências em psiquiatria. Então, vamos lá, para não ficar devaneando muito. Alguém tem alguma dúvida? Eu já estou falando há 37 minutos, acho importante perguntar a vocês. Nós temos algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, né? Quem quer que direcione a falar de algo específico? Eu não estou nem olhando o chat, gente. A Maria Clara perguntou assim, ó. Boa noite, eu tenho uma dúvida. O CAPS também presta atendimento para prisioneiros dentro do próprio local da prisão? Sim, essa é uma pergunta muito boa, Ana Paula. Porque acontece, antigamente a gente tinha um sistema prisional para usuários psicóticos, usuários de saúde mental, vamos dizer assim. Então, alguém que tem um transtorno mental e cometeu um crime ia para o presídio específico, como se fosse um manicômio, que na verdade é um presídio. E recentemente, muito recentemente, isso foi destituído. A palavra me fugiu agora, tá, gente? Mas tinha uma palavra para esse lugar. Isso foi destituído. Então, hoje, o sistema judiciário criou-se uma comissão e essa comissão está avaliando caso a caso o que a gente vai fazer em rede para receber essas pessoas, porque elas não vão mais para o presídio e a partir daí elas vão para onde? Enquanto elas estavam presas, nós acompanhamos sim enquanto está preso. Eu tenho um usuário preso, por exemplo. E aí, periodicamente, nós vamos ao presídio e trabalhamos as questões relacionadas ao presídio. Temos um usuário que foi preso, nunca chegava ao CAPES, muito difícil, foge bastante, muito delirante, e graças à nossa atenção enquanto ele estava preso, hoje é um vínculo extremamente forte.
Então, hoje, esse sistema foi destituído e essas pessoas estão sendo realocadas na rede. Hoje, no Torquato Neto, nós recebemos, por coincidência ou não, um usuário egresso do sistema prisional. Ele foi preso depois de um momento de surto, ele esfaqueou e matou alguém, e a partir daí ele ficou preso nesse lugar, que agora foi manicômio judicial. Foi extinto e hoje nós estamos recebendo ele no CAPS. Outra pergunta aí, gente? Tem. O manejo com crianças é o mesmo? A Vera perguntou. Não, é diferente. Com a criança, é diferente, não é. Vamos dizer assim, tá? Eu confesso para vocês que eu não sou habituado a manejar crianças. Nós temos o nosso, eu sou funcionário de um CAPS adulto, mas nós temos muitos usuários que também têm uma apresentação puerilizada, pueril, digamos assim, né? Se apresenta ali como uma criança. E o manejo, gente, eu entendo que é um manejo como qualquer outro. Por quê? Você está trabalhando essa pessoa para estar em sociedade. Então, se você tem uma criança que bate na outra, você precisa fazer uma barra a isso, porque ele não vai bater em ninguém lá fora. E, além disso, que é o cuidado que é feito no CAPS-I, mas que também é feito no CAPS adulto. Eu tenho um usuário, portador de autismo grave, e que ele tem, no meu caso, vou falar o caso mais clássico que eu tenho, Danilo, bem conhecido no meu CAPS. É um usuário que tem um transtorno do espectro autista bem grave, um retardo mental importante. Ele chega no CAPS sem conseguir andar direito, sem falar. Demanda de profissionais para fazer os cuidados mais básicos. O que você vai pensar de cuidado nesse cara? Não dá para ouvir. E aí, um psicólogo não pode ser referência dele? Ele não tem ferramentas de fala. Então, dentro da pirâmide de Maslow, por exemplo, a gente pensa necessidades humanas básicas para ele. Ele não come sozinho. Por que ele não come sozinho? Ele não tem coordenação motora, ele consegue fazer a pega, ele consegue fazer o movimento de afundo, ou ele não come porque a família nunca estimulou que ele comesse. Porque algo fundamental é você trabalhar a família. Eu entendo que no CAPS de atenção infantil, isso é muito mais latente. Você precisa trabalhar os familiares para, a partir daí, você conseguir desenvolver ferramentas nesse usuário. Foi? A Letícia Cabral perguntou: o CAPS também atende crises de ansiedade? CAPS 3, por exemplo, a TAG. Uhum. Atendemos, sim. Atendemos, direcionamos. Normalmente, usuários com crises de ansiedade sem um transtorno psicótico, porque o psicótico também faz ansiedade. Um depressivo também faz ansiedade. Mas se a pessoa tem só a ansiedade e ela consegue manejar a vida dela, ela consegue trabalhar, ela consegue ir e vir sozinha, a gente atende, estabiliza e direciona um dispositivo da rede para atender ele. Normalmente, a gente direciona para atenção básica ou o ambulatório em saúde mental. Pode perguntar aí, gente. Senão eu falo aqui, tá? Você Vou dar um pode exemplo. seguir, Fala. Wagner, que aí quando surgir alguma outra dúvida aqui, eu pedi para o pessoal enviar, né? Você também. Aí eu falo aqui, ó, tem uma dúvida. Tá bom. Vou dar um exemplo, por exemplo, dessa questão do direcionamento. Eu atendi uma usuária do borderline durante 1 ano e meio. Algumas tentativas de suicídio. E aí, o que a gente trabalha? A ideação versus planejamento. Então, o border, ele acaba sendo uma pessoa que, se não tomar cuidado, ele entra muito, para quem não tem uma vivência, uma prática de saúde mental, como aquele pessoa que está querendo chamar atenção. Mas aí é importante a gente entender que ele está sofrendo também. Então alguém te diz, eu quero me matar. Uhum. E como você faria isso? E aí, também é importante, gente, trazer
eu ressalto, que é o que eu chamo de postura da Galarrondo. O que é da Galarrondo? É um teórico de psicopatologia. Importante que ele descreve ali o que é a apresentação necessária no atendimento, indicada. Isso nem sempre não é engessado, de jeito nenhum. Tem usuários que você vai poder atender com uma postura mais séria, outros com uma postura mais risonha, outros com uma postura mais neutra. E aí, atendendo minha usuária, a gente trabalhamos uma escuta terapêutica durante 1 ano e 2 meses. E a partir daí ela acessa uma consciência de morbidade significativa. Ela consegue associar a dificuldade que ela tem de se relacionar. Então, por vezes, ela chega em atendimento dizendo, eu não aguento mais as pessoas. Eu não aguento mais me relacionar com as pessoas. E, por vezes, ela até traz associando ao CID que ela tem, e eu desassocio. Vamos lá, o que está acontecendo? Se não fosse você, outra pessoa, o que você acharia? Normal. Aí até que conforme desavenças, problemas na vida, né? Porque, lógico, a gente atende uma população muito carente, que normalmente a sensação, é uma frase que eu usei essa semana, parece que a gente está fazendo cabo de guerra com a vida para levantar a pessoa. Tudo acontece. Tudo acontece. E aí, a partir daí, ela consegue acessar ferramentas psíquicas de autorregulação muito importantes. A gente trabalha a escrita, a consciência de morbidade dela evoluiu, ela consegue localizar que a relação dela com a mãe é um fator agudizante à estabilidade psíquica dela, as questões dela com o perfil de homem que ela escolhe. E aí eu direciono ela para o ambulatório em saúde mental. Por que o ambulatório em saúde mental? Porque ela tem, toda vez que ela está num episódio da vida que exige uma resiliência maior, o método de escape dela era tentar o suicídio. E aí, quando a gente vai pormenorizar essa tentativa em atendimento, o que sai vou dar um exemplo do diálogo. Oi, Cauane, o que aconteceu? Tentei me matar ontem. Como que você fez? Tomei uma cartela de Rivotril. E aí, gente, essa pergunta eu faço independente do que a pessoa me dizer, tá? Tomei a cartela de Rivotril, dei um tiro na minha cabeça, me joguei da ponte, postura neutro. Trazer o que a pessoa traz a partir daí. Tomei uma cartela de Rivotril. Uhum. E isso mata? Não, mas me apaga. Não, mas me deixa. Mas as pessoas olham para mim quando eu faço isso. Não, mas eu fujo. E aí, então a pessoa pode responder como já aconteceu. Quero me matar. Como você faria? Eu vou me jogar da ponte. Uhum. Isso mata? Mata sim, porque aquele viaduto ali passa ônibus toda hora rápido e passa caminhão também. Entende? O nível de complexidade diferente. E aí a gente vai entender a intensividade de cuidado que a gente vai dar para essa pessoa. Se ela vai precisar de uma intensividade diária de escuta para conseguir diluir isso. E a partir daí acessar algum sofrimento. E tem uma estratégia que eu gosto de usar também, que é uma analogia que normalmente eu uso para usuários neuróticos. Que é assim, por exemplo, vou dar ela aqui para vocês. Quem já assistiu Divertidamente? Já assistiu Doutor Sono? Doutor Sono normalmente ninguém nunca viu, tá, gente? Raras são as pessoas que já viram Doutor Sono, mas eu recomendo. E aí, só diga essas 2 frases e a partir daí eu dou uma seguinte analogia para o usuário. Imagina um lugar grande. Um lugar muito grande. Imagina que esse lugar é cheio de estante, prateleira. São corredores com várias coisas amontoadas. Esse lugar é você. Tudo o que aconteceu na sua vida, tudo o que aconteceu para que você estivesse aqui hoje, está lá. Tem coisas que são fáceis de achar,
tem coisas que você tem que dar uma procuradinha, tem coisas que você esbarra numa pilha em algum canto, mas está tudo ali. Aí, normalmente eu pergunto e eu vou perguntar a vocês, qual a sua cor preferida? Pensa na sua cor preferida. Normalmente não precisa pensar muito, né? Ela já vem logo na sua mente. É porque o seu nome está escrito nessa cor, em neon, vibrando, logo na entrada desse lugar. Ah, pensa que um dia que você está andando por lá, e aí você vê uma parede de tijolinho, dessas tijolos de demolição bem antiga, uma porta oval de madeira, dessas pesadas com ferrolho de ferro, e você abre essa porta. Quando você abre a porta, você se dá para uma escada em caracol de pedra, que sai um cheiro forte lá, parece que morreu um bicho lá dentro, cheiro de guardado, e aí você desce essa escada. Quando você chega no final dela, você vê outra porta maior ainda. A partir daí, você tenta abrir essa porta, você bota os 2 pés na parede e consegue abrir a porta. Quando você entra, você se dá para um corredor. Esse corredor você não consegue ver o fim dele, porque ele é todo escuro e vem uma luz que sai de você e ilumina o caminho. Conforme você vai andando, você vê que esse corredor é feito de portas. E você entrando numa porta dessa, você se dá com uma sala. Uma sala que as paredes são todas feitas de gavetas. Algumas pequenas, outras grandes. Esse lugar é feito de coisas, está guardado coisas que você precisou esquecer para estar aqui. Todos nós temos esse lugar. Aí, às vezes, acontece alguma coisa lá em cima, com você, que te remete ao que está guardado nessa gaveta. E essa gaveta vibra. Quando ela vibra, a emoção que está guardada lá dentro vaza e cai no chão. Quando ela cai no chão, você sente ela lá em cima. E aí você não entende por que você está tomando essa decisão, mas eu sempre faço isso. Mas eu sei que isso não faz bem para mim. Por que eu estou nesse relacionamento? Eu não consigo parar. Por que eu tenho esse hábito? E às vezes você não está percebendo que é uma sessão inteira, uma gaveta inteira, uma sala inteira que está vibrando lá. Tem gaveta que você vai conseguir resolver ela. Você vai tirar ela da parede e o buraco dela vai ficar lá. Porque nada pode apagar o que já aconteceu. Tem gaveta que você nunca vai nem achar. Mas tem gaveta, e esse é o objetivo, que você vai pelo menos identificar. E a partir do momento que você consegue identificar, que você consegue trabalhar ela, você passa a decidir quando que ela vai ser ativada ou não. Você começa a ser mais... me fugiu a palavra agora. Você vai começar mais a direcionar as suas atuações, o seu estar no mundo. E a partir daí, a gente já consegue... Eu já consigo ter um insight do sofrimento dessa pessoa. A partir daí eu já crio algum vínculo e ela já consegue se abrir melhor, se abrir com mais confiança. E isso, gente, não, pode ser para neurótico, pode ser para psicótico, pode ser... eu entender que isso vai ser efetivo, essa pessoa vai me ouvir dessa forma. E é isso, gente. Tem mais Alguém tem algumas dúvidas aqui, Wagner. A Alessandra perguntou assim, ó. A minha dúvida está relacionada à parte em que foi dito que o paciente em crise, a família pode solicitar uma ambulância e ele poderá ser levado para qualquer hospital que não seja o CAPS. Esses profissionais terão a mesma experiência e abordagem? Então, querida, na teoria, sim. Na teoria, os profissionais, a legislação da desinstitucionalização direciona que hospitais gerais devam atender pacientes em psiquiatria, em surtos psicóticos, com transtornos mentais graves. Infelizmente, o que a gente vê na prática? Nós temos na nossa rede aqui no Rio os SER. Então, a gente tem o SER Campo Grande, SER Realengo, SER Centro, um exemplo, tá, gente? Que são centros de regulação. Nesses lugares, nós temos leitos de psiquiatria, ou às vezes nem tem um leito, mas tem um psiquiatra ali.
E aí, quando o paciente, você regula uma ambulância, seja a família, ou às vezes até o próprio CAPES pode regular. E aí, o regulador vai direcionar qual dispositivo da rede deve atender esse usuário. E aí ele vai cair na prática, tá, gente? Em um leito especializado em saúde mental. Mas na teoria, na legislação, para esse usuário ser atendido em qualquer ponto de atenção. Já aconteceu de nós regularmos uma ambulância e esse usuário cair por uma questão psíquica, né, numa UPA. Mas é algo importante que a gente tem que ter no horizonte, quando a gente pensa no surto, no transtorno, que ele não é unicamente da psique. Muitas vezes a gente tem um usuário que tem uma propriocepção alterada, que não consegue dizer de si, e que ele abre crise porque ele está com dor de dente. É uma questão clínica, porque ele está com infecção urinária, porque ele está com dengue, porque ele está com uma pneumonia. Então, essa é a necessidade da gente ter a sensibilidade da rede como um todo para atender a peculiaridade dos nossos usuários. Então, um exemplo prático. Eu tenho um usuário que ele é esquizofrênico, muito grave, porém ele não diz tanto das questões dele. É usuário de substâncias, é usuário de crack, não tem nenhum apoio familiar. Tem mãe vivo, tem pai vivo, mas não tem nenhum apoio familiar. E aí, Cleison, eu tô falando nome, tá, gente? Tá ético não, mas vocês não vão conseguir acessar. E aí, Cleison chega no CAPES, muito desorganizado, colocando objetos em todos os orifícios, com um ritmo de fala diferente do usual. E aí ele leva uma pedra de crack para usar dentro do CAPES. Não é o comum do Cleison. Nós já trabalhamos esse limite com ele. Nós não criticamos o uso, tá, gente? Nós trabalhamos na ótica de redução de danos. No CAPES, o técnico de referência ele deve ser capacitado para ouvir qualquer coisa sem julgamento. Qualquer coisa, tá, gente? E aí o Cleison chega no serviço e usa pedra de crack. Problematizamos, fomos lá entender o que aconteceu. Não acessamos. Ele passa o dia. Em dado momento, eu estou olhando para o Cleison, eu estou vendo que a boca dele está mexendo diferente. Gente, ele estava com uma fratura na mandíbula, em 2 lugares. A mandíbula dele estava pendurada pela pele. Quando ele falava, o espaço entre um dente e outro andava 1 centímetro. Cleison, o que aconteceu nessa boca? Ele não falava. Que aí a gente vai lá com muito esforço, porque organizamos um raio-x, imaginamos que ele está sentindo dor. Mas ele não consegue dizer da dor como a gente, porque a própria percepção dele é diferente. E aí depois, com uma escuta apropriada, ele diz, sabe o que é? Eu engoli um diamante ontem, e o diamante ficou preso na minha garganta. E aí ele está arranhando. Uma fratura de mandíbula em 2 lugares, tá, gente? A mandíbula pendurada. E aí o mais importante do nosso trabalho é acolher esse indivíduo na integralidade. Não adianta ali eu regular ele com ambulância, porque ele não tem família para estar junto. Ele não tem nem consciência dessa dor, dessa gravidade que está o corpo dele. Nós fizemos uma escala e sustentamos a cirurgia dele. Depois sustentamos ele acolhimento noturno, sustentamos ele na intensividade, para ele fazer o uso das medicações prescritas, dos antibióticos, dos analgésicos anti-inflamatórios. Entender que muitas vezes uma agitação, uma agressividade, não é só da ordem da psique, é da ordem do físico também. É da ordem do corpo. Às vezes esse cara só está com dor, e ele não consegue dizer da dor dele. E aí cabe da gente ter um olhar muito detalhado. Tem que ser uma sensibilidade muito importante de olhar aquele indivíduo como um todo. Então eu tenho um usuário que ele tem um transtorno bipolar, estável, trabalha, estuda,
está em sociedade, vive numa área periférica, usa maconha. Um belo dia, ele abre crise. Uma família que tem uma visão muito julgadora, porque infelizmente é isso, né? Infelizmente a família não acolhe, como às vezes a gente gostaria, e aí quando ele agudiza, coloca na ordem do vagabundo. Ele é maluco mesmo. Ele agudiza, ele fica muito desorganizado. Acolhemos, estabilizamos, escutamos. Foi necessário entrar a medicação, subir a dose, trabalhar ele em atividades para ele conseguir se recolocar com outros usuários de forma assertiva. Quando ele organiza, ele não é um cara que para em consultório para falar, não consegue, apresenta sintomas ansiosos importantes, e aí a gente vai andar, literalmente andar em volta do complexo. E aí ele consegue dizer que teve uma operação, ele esqueceu a porta da casa aberta, a polícia entrou e obrigou ele, o que ele consegue lembrar, tá, gente? Obrigou ele a levantar um fuzil com as nádegas. E aí, a partir daí, ele abre a crise dele. Ele tem a nova crise. Então, muitas vezes, tem coisas que vai além. Você pensar esse cara que é isso, ele está em sociedade, ele está sujeito a todas as questões da sociedade. E você ser preto, pobre, periférico, psicótico, é um fator agudizante muito importante, porque você tem a invisibilidade. E uma das coisas que nós trabalhamos muito no CAPES é emprestar a nossa credibilidade ao usuário. Então, a gente precisa acompanhar muitas vezes num atendimento médico, numa avaliação de emergência na UPA. Acompanhar esse cara na perícia, porque a gente empresta a nossa credibilidade, porque ele já vive numa invisibilidade muito importante. Isso vai além de qualquer categoria, entende? A gente pensa esse cara lá fora, sempre. O acolhimento noturno é o último estágio. O CAPES funciona. Nós temos a coletividade do cuidado muito importante, como uma direção de cuidado. O interprofissionalismo e o muito pontuado como direção de cuidado. Todos os dias nós iniciamos com uma reunião de equipe, onde todos os profissionais do turno vão pensar aquele dia. Você tem sua agenda. Então eu planejei esse turno, eu tenho 4 atendimentos, de tarde eu tenho uma busca ativa presencial, eu vou fazer uma busca ativa telefônica e eu vou acompanhar fulano em tal lugar. E aí a gente vai pensar a dinâmica de trabalho, quem vai estar disponível para atenção à crise, quem vai estar disponível para olhar os usuários em acolhimento. E aí tem os profissionais designados para cada posto, que é a convivência, que é uma oficina ou não, o acolhimento de primeira vez, articulação de turno, que é a pessoa que vai estar na recepção, direcionando os usuários. Então, muitas vezes, alguém vem pegar a medicação e você ali, fulano não tá assim, não é assim. Fulano está com uma atitude mais suspicaz. E aí essa pessoa vai direcionar alguém da equipe. Você pode ouvir o paciente X? Eu acho que ele não está bem hoje. E aí, dado essa coletividade, nós também temos, no final do dia, uma reunião de fim de turno, onde a gente tira como que foi esse dia, as observações que a gente tem para dar, quem foi retirado, quem foi designado para atender o usuário acolhido, para atender a convivência. Então, hoje, na convivência, eu percebi que o paciente, que o Danilo, estava mais agressivo que o normal. Aconteceu alguma coisa em casa? Eu acho que ele não dormiu hoje. Wagner, você que é referência, tem notícia de como é que está a situação da mãe dele? Então, eu tenho um usuário, fulano hoje não estava bem, ele já ficou muito calado. O que será que está acontecendo? E aí a gente vai pesquisar, a mãe descobriu que está com câncer. E aí ele está agudizando psicicamente em função desse luto já. E aí temos também, semanalmente, a reunião de equipe com um supervisor clínico institucional, onde nessa reunião nós trazemos questões do trabalho, entraves com o trabalho. Então, por exemplo,
Nós tivemos uma contenção difícil. Vamos discutir o que é contenção para a equipe? Vamos discutir o que é acolhimento de primeira vez? Como que cada um percebe esse dispositivo? E a partir daí a gente constrói juntos o que é o acolhimento de primeira vez neste CAPES. E discussão de caso, onde a gente pensa, onde, por exemplo, eu tenho um caso que eu não sei o que fazer. Olha, já fiz isso, isso e isso. Não sei, esse caso me traz uma transferência importante. Esse caso, eu não estou conseguindo avançar. Esse caso mudou da seguinte forma: eu trago em equipe e juntos a gente pensa possibilidades de cuidado para aquele usuário. E aí a gente tem um supervisor clínico que é um mediador. Que é um membro da gestão da unidade. Temos o... Como funciona a hierarquia? Nós temos um diretor, um coordenador técnico e temos um supervisor clínico institucional, que vem nesse momento da reunião e está junto com o da equipe. Paralelo, mas não... como é que é? Não só isso, mas não sem isso, nós temos também a equipe de segmento, que é constituinte do CAPES, da equipe do CAPES. Então, no segmento, nós temos a coordenadora de segmento e não acredito que seja o nome de supervisora, mas tem outra pessoa mais próxima. E aí tem as SRTs disponíveis direcionadas ao CAPES. E na SRT nós temos um técnico de enfermagem e os cuidadores. Cada morador de SRT tem um profissional de referência no CAPES, que vai pensar possibilidade de cuidar dessa pessoa. Inclusive pensando na ADSINS dela. Porque a SRT, ela é um meio para ADSINS. E é isso, falei bastante, gente. Alguém tem dúvida? Quer falar Tem alguma uma coisa? última pergunta aqui, além de vários elogios, né? O pessoal falando que você tem que voltar, que amaram a palestra, que gostaram muito. A Diana perguntou assim, ó, sobre a qualificação profissional de quem deseja estar atuando no CAPES. Existem cursos específicos? No nível superior, você pode fazer uma pós-graduação, que pode ser uma pós-graduação ictus sensu, se eu não me engano, esse é o nome, que é o modelo pós mais clássico, ou a residência em saúde mental. Na residência, nós temos dispositivos na prefeitura e nós temos dispositivos pelo IPUB também. A residência acaba sendo o melhor meio, porque você vai ter uma vivência bem ampla, você vai conhecer diferentes dispositivos. Você vai passar tanto pelo CAPS-I, como CAPS adulto e CAPS transtorno. CAPS AD e o CAPS transtorno, que é uma clínica diferente, gente. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o uso de substância no usuário psicótico é que muitas vezes a sociedade vê de uma forma muito deletéria como é um drogado, é um vagabundo. Mas que é importante que os profissionais tenham uma sensibilidade no olhar, que muitas vezes isso vem da ótica do recurso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você teve um dia hoje muito estressante. Seu dia hoje foi muito difícil. O que você vai fazer? Eu vou chegar em casa, vou assistir um filme. Eu vou beber uma cerveja. Eu vou fumar um cigarro. Eu vou para a igreja. Eu vou para o centro. Eu vou fazer uma oração. Eu vou transar. Eu vou para o samba. Eu vou para a balada. Você tem ferramentas. Ferramentas para se autorregular. O usuário psicótico, por vezes, ele não tem essa ferramenta. Ele tem o esmaecimento afetivo, o empobrecimento cognitivo. Então, ele tem dificuldade de acessar isso. Então, um dos dispositivos principais do CAPES é fornecer ferramentas, que é o cuidado da redução de danos. Então, você usa o seu crack, tudo bem, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para julgar a substância. Eu estou aqui para te ajudar a lidar. Então, quantas pedras você usa? 6. Como que você fica? Eu fico mal. Quando eu uso as 6 é quando eu brigo com a minha mãe, é quando eu roubo coisa em casa. O que você acha que a gente pode trabalhar? Será que dá para trabalhar 4 pedras? Será que dá para a gente fechar esse pacto com você mesmo? E aí, vem participar dessa oficina aqui no CAPES,
que é um exemplo, Cultura Andante, onde os usuários fazem incursões culturais pelo Rio. Então, eu tenho um usuário que usava 12 pedras e hoje usa 4. Ele participa do Cultura Andante, aí ele faz uma trilha, ele vai no museu, foi no Museu do Funk, Batata do Marechal, eles amam Batata do Marechal, que você atua, é um dispositivo que vai atuar em diferentes clínicas. Então, no AD, ele vai trazer ferramentas de recurso. Porque se você pensa nesse paciente na vida como ferramenta de autorregulação, a vida dele é uma merda. Ele não tem o que comer, ele mora na comunidade, ele não pôde sair de casa ontem porque o tiro estava comendo. Ele viu alguém ser assassinado. Como é que esse cara vai ficar bem? E aí não há droga que resolva. Droga que eu digo medicação, tá? É a mesma caixinha. Não há droga que resolva. E aí muitas vezes a substância, a gente pensa as ilícitas. Café é droga, açúcar é droga, obesidade mata, diabetes está aí, sal pode ser considerado droga, celular, tela. E a partir daí a gente vai trabalhar esse usuário dentro do contexto de vida dele, da complexidade dele. Falei bastante, né, gente? Se quiser, eu posso focar em um tema. Fala aí, alguém tem alguma dúvida? Eu estou com 4% de bateria. Então, vamos aproveitar para tirar um print, já que sua bateria vai acabar. O pessoal está agradecendo muito aqui, dizendo que você precisa voltar. Depois a Deusa vai falar mais um pouquinho. E quem pudesse abrir a câmera, gente, para a gente fazer um print rapidinho. Isso. Enquanto a gente aproveitar que a bateria dele está acabando, enquanto o pessoal se organiza para tirar foto, te agradecer imensamente, Wagner. Assim, fechou com chave de ouro o nosso mini curso. Foi maravilhoso. Todo mundo está encantado. 1000 elogios aí. A gente só tem a agradecer pela humanidade no seu atendimento também nos CAPS, né? Porque a gente sabe que isso é primordial. São pessoas que estão em sofrimento mesmo, terrível. Então, essa humanidade no atendimento faz toda a diferença. A gente agradece muito, muito mesmo pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui nessa noite. E a gente vai te incomodar, vamos te pedir mais para frente aí uma nova conversa, alguma coisa assim. Tudo bem. Eu fiz algo assim bem sucinto, foi maravilhoso, falando curtamente de alguns pontos, para conseguir abranger bastante coisa. Sim, mas se quiserem, dá para a gente discorrer com mais exemplos clínicos, mais exemplos da vivência com o paciente, de manejo. Teremos várias oportunidades, vamos te procurar por aí, se prepare para ser incomodado. Está até aqui pedindo o seu Instagram. Acho que é Wagner LSM. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela noite. Gente, obrigada, vamos dar um pessoal. Sorriso para tirar o print aqui, senão vai ficar todo mundo com a cara torta. Aí não vai dar certo. Ó, vou tirar em 1, 2, 3 e... Oi, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, obrigada gente. à equipe aí. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Foi muito bom. Tchau. Obrigada, galera, que participou do mini curso. Vamos preparar outros. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.